Boa noite, pessoal. Gostaria que alguns dos participantes, né, dessem feedback para ver se o áudio está ok. Tá ok aí, Gilberto? Está ok? Ok. E ouve bem, né? Águida, Sim. Albert, todos conseguem ouvir? Alto e claro. Ok. Tá bacana. Ok, Gilberto. Tá ok, Pessoal, tá bom. então, boa noite, né? Eu queria cumprimentar a cada um de vocês, a Águida, Albert, o Anderson, a Karina, o Carlos, a Estela, né? A nossa convidada, o Guilherme, o Elbert, José Henrique, o Júlio César, Loildo, Matheus Leandro, Matheus Neri, Patrick, Rafael, Rodrigo Rezende, Rosilda, Samuel Lâmera, Thiago Siqueira, o Wallace, o Arley e o William. Eu fiz questão de ler o nome de cada um de vocês, porque vocês são muito especiais nessa noite de hoje, né, por ter aceito o nosso convite. É um momento bastante interessante, né, onde que a gente vai ter a oportunidade de ouvir, principalmente nós que somos de TI, né, alguém de um outro segmento e que, de fato, quando se propôs a falar desse assunto para a gente, é porque certamente na convivência dentro do meio dela, ela percebe o que a tão carente, né, que é essa área em termos de profissionais para atuar nesse segmento de TI, né, juntamente com a área jurídica. Então, é um prazer enorme, né, estar recebendo hoje a professora Estela, que vai estar conduzindo aí uma palestra fantástica para a gente, né, e a gente vai, com certeza, poder extrair muito conhecimento, extrair muita visão, né, do que é esse mercado, né, que em um primeiro momento parece ser tão distante e não é, está muito próximo da gente. Então, fica aí o meu agradecimento, né, professora Estela, por, né, de prontidão se colocar à disposição da faculdade. Caso tenha algum convidado ou alguns convidados que não são da faculdade, né, eu vou fazer um rápido comentário sobre o que é esse evento. Né? A Faculdade Pitágoras, em todo semestre, ela tem um evento denominado Pitágoras em Família, onde, qual que é o objetivo desse evento? A gente para um dia da semana, né? Nesse dia não tem aula, aí a gente convida o público externo, né, familiares, pessoas externas à faculdade, para vir à faculdade e ver a capacidade, o know-how dos nossos alunos. Né? Os alunos apresentam projetos, apresentam trabalhos, é aberto também espaço para minicursos, né, palestras. Então, é um evento bastante bacana. Né? Em função, né, do momento em que a gente está vivendo, não foi possível de forma presencial, mas mesmo assim, né, nós resolvemos aceitar o desafio, né, que é fazer isso de forma remota, e, né, mesmo que seja de forma remota, a gente poder estar contribuindo aí com alguma atividade diferente daquela cotidiana de sala de aula, professor-aluno. Ouvir pessoas externas à faculdade para trazer um novo conhecimento, trazer informações interessantes para a gente, ok? Então, fica aí o meu agradecimento a todos os participantes, à professora. Então, eu vou estar passando a palavra para ela poder conduzir aí essa noite de bastante enriquecimento em termos de conhecimento. Tudo bem, professora Estela? Professor, tudo bem? Está me ouvindo? Está tudo certinho? Eu ouço bem. Então tá bom. Eu vou compartilhar ativar a minha webcam aqui para o pessoal me ver também. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, sim. Tudo certo. Ótimo. Ok. Bom, Tá bacana. primeiro gostaria... que bom. Então tá bom. Se acontecer alguma coisa aí no meio da transmissão, vocês, por favor, me falem para a gente conseguir dar um jeito, né? Primeiro, gostaria de agradecer ao professor Gilberto pelo convite. Inicialmente, seria uma palestra sobre um tema estritamente jurídico, em responsabilidade civil e tudo mais, mas aí eu sugeri essa mudança de tema, porque é uma coisa com a qual eu tenho lidado ultimamente. E aí, antes que eu comece a falar sobre novas oportunidades no mercado jurídico para pessoas de TI, eu gostaria de conhecer o meu público, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que não é de TI, se tem alguém aqui que não é do Pitágoras, se tem alguém do Cefet. Eu convidei algumas pessoas do Cefet, se estão aqui, se não é do TI, de que área que é. Alguém? Bom, acho que não, né? Não temos manifestação. Bom, para começar essa conversa, eu preciso dar alguns recados. Primeiro,
Bom, eu estou na minha casa, eu estou em home office, né? Então, eu estou dividindo o escritório com o meu namorado aqui, meu gato tá por aí, talvez ele mie, talvez passe um carro, talvez meu namorado faça um barulho. Então, por favor, eu peço que vocês entendam, compreendam a situação, e dizer que o meu trabalho essencialmente é em casa. Nem se não houvesse pandemia, eu estaria trabalhando em um escritório. Por quê? Porque o meu escritório de advocacia é um escritório digital. Eu trabalho em casa, na verdade, eu brinco que eu levo meu escritório na mochila, né? Então, onde eu vou, meu escritório está junto. Eu não preciso de uma estrutura física. E eu gostaria de contar para vocês um pouquinho por que eu escolhi ter um escritório digital, de onde que saiu essa ideia e o que eu estou fazendo com isso. Bom, o professor Gilberto já disse, meu nome é Estela, eu sou especialista em direito privado e sou mestre também em direito privado. Eu lecionei por um tempo na Universidade Federal de Lavras, não sei se vocês conhecem, é aqui no sul de Minas, eu estou em Varginha agora, eu moro em Belo Horizonte, mas por conta da pandemia eu vim correndo para Varginha, para não pegar o coronavírus. Mas eu lecionei por um tempo lá em Lavras, na Universidade Federal lá, e a minha intenção, o meu objetivo sempre foi lecionar. Eu sempre quis fazer isso, dar aula. Era isso que eu queria e pronto. Não tinha conversa. Meus pais sempre disseram, por que você não vai fazer um concurso? Por que você não advoga? Por que você não manda currículo para escritório de advocacia? Mas eu não me interessava por nada disso. Eu sempre quis lecionar, me dedicar à academia, me dedicar à pesquisa, o que, assim, até hoje eu quero, mas abriram-se novos horizontes para mim hoje. E aí, quando eu saí da Universidade Federal de Lavras, eu estava lá como professora substituta, então, quando a professora dona da cadeira veio, voltou, regressou, eu tive que sair porque meu contrato tinha acabado. Eu imaginei que todas as universidades particulares, privadas, pelo menos de Belo Horizonte, iam se degladiar para me contratar, porque ter uma experiência de docência em uma das melhores universidades de direito do país, e aí modéstia à parte, né, não é para muitas pessoas. Então, foi uma oportunidade extremamente rara e extremamente enriquecedora para o meu currículo. Acontece que essa minha previsão de ter universidades competindo para me contratar, ela não ocorreu, apesar de eu ter mandado currículos para todo mundo, de eu ter tentado ser contratada, feito várias entrevistas e tudo mais. Por que não ocorreu? Porque eu descobri que eu sou uma profissional do direito atípica. E aí o professor Gilberto, ele já teve mais ou menos essa sensação quando no folder que vocês fizeram para divulgar a palestra, ele colocou doutora Estela, e eu pedi que ele tirasse o doutor e colocasse professora mestre, porque eu não tenho doutorado. Então, já começa por aí, eu não gosto de ser chamada de doutora, como outros colegas advogados, porque eu não tenho doutorado, né? Então, eu prefiro professora mestre, ou só Estela mesmo, na verdade, eu prefiro só Estela. Então, eu não sou essa advogada clássica, esse profissional do direito clássico, que vocês estão acostumados a ver. Eu não tenho roupa social. Quando eu preciso ir na OAB, tem algum congresso lá, ou alguma coisa, nossa, um Deus me acuda. Eu tenho que pegar a roupa da minha irmã, ou pegar da minha mãe, para eu poder usar, porque eu realmente não tenho. Eu tenho calça jeans, camiseta e all-star. É assim que eu ando, era assim que eu ia dar aula, é assim que eu atendo os meus clientes. É assim que eu converso com as pessoas. Isso vem muito da sociologia, mas é outra história que talvez eu possa falar. Mas o que acontece é que eu descobri que eu não sou igual a todos. Eu penso um pouco fora da caixinha. Eu tenho uma visão do direito completamente diferente. E eu descobri que isso não era interessante para as universidades privadas. As universidades privadas, pelo menos as que eu submeti meu currículo e tive entrevistas e tal, elas querem um perfil mais corporativo de professor. Elas querem um professor que ensine a lei, e apenas a lei, e que não instigue os alunos a fazerem mais, a fazerem por si só, a pensarem um pouco fora da caixinha. E aí eu me vi em uma situação completamente delicada, porque eu precisava pagar meus boletos. E eu não tinha emprego.
E aí, o que eu pensei? Eu pensei assim, velho, eu não tenho emprego, eu não consigo lecionar em universidade privada, agora está muito difícil abrir edital para universidades públicas, para docência em universidade pública, e quando você é substituto em alguma universidade pública federal, eles dizem que é um período de geladeira, que a gente chama, né? Você tem que ficar 2 anos sem poder lecionar em nenhuma universidade federal como substituta. Então, meu período de geladeira vai acabar ano que vem. Aí eu posso fazer algum concurso para substituta. Mas, enquanto isso, só para efetiva. E não está saindo muita coisa, pelo menos na área do direito. Então, eu disse, eu preciso pagar meus boletos, eu não consigo lecionar, as universidades parecem que não se interessam apesar de se interessarem muito pelo meu currículo, quando vem a entrevista, elas entendem que eu não faço o perfil. Eu preciso começar a advogar. Mas, para começar a advogar, eu vi uma outra barreira, que era exatamente a mesma barreira das universidades privadas. Os clientes, eles também não querem uma advogada como eu. Os clientes gostam de advogados que usam terno, ou mulheres que usam escarpão, que tem todo um perfil formal e encastelado, que o direito, um padrão que o direito reproduz, né? Então, os clientes também não viam muita confiança e muita certeza, não botavam fé em mim. É isso, os clientes não botavam fé em mim. Todavia, quando as pessoas viam o meu trabalho, quando as pessoas viam minhas petições, as minhas peças, viam os artigos que eu escrevi, que eu escrevo, viam o que eu faço, sem ter contato comigo, elas começavam a me dar mais credibilidade. E foi aí que eu comecei a pensar, a cogitar em ter um escritório digital. Por quê? Porque o escritório digital, ele consegue me proporcionar o caminho inverso. O cliente, ele tem contato primeiro com o meu trabalho. Ele tem contato primeiro com os artigos que eu escrevo, com o conteúdo que eu posto nas minhas redes sociais, com o conteúdo que eu posto no LinkedIn, com os meus artigos que eu tenho lá no meu currículo Lattes. Ele tem contato com o meu trabalho, primeiro. É como se fosse o The Voice Brasil. Primeiro ele tem contato com o meu trabalho, com a minha voz. Depois ele vira a cadeira e me vê. E aí, quando ele me vê pelo prisma, pelo filtro do meu trabalho. Então, ele pensa, beleza, essa menina aí tem cara de novinha, ela usa tênis All Star, mas eu li um artigo dela e esse artigo foi muito foda. Ou eu vi um processo em que ela atuou e ela ganhou e a petição dela é boa. Então, o escritório digital me proporcionou o inverso. O cliente tem contato com o meu trabalho primeiro e depois ele tem contato comigo. Então, quando ele tem o contato comigo, ele já vem com uma credibilidade, eu já venho com uma credibilidade na cabeça do cliente. Se fosse o contrário, o cliente ia me ver, pensar, nossa, essa menina de All-Star e calça jeans, ela não é uma boa advogada, e nem ia se interessar em analisar o meu trabalho. Por isso que eu comecei a me enveredar por esses caminhos aí do digital. E aí, para estruturar, né, fazer a minha estrutura do escritório digital, eu comecei a entender e querer entender e pesquisar sobre fazer sites, plugins e tal, o mais básico possível que vocês possam imaginar. Porque eu faço questão disso, de fazer o meu próprio site, de entender sobre isso, porque eu penso, bom, assim como se eu tivesse um escritório físico, eu teria que saber escolher a mesa do escritório, teria que saber escolher o quadro que eu ia colocar no escritório, a decoração, a secretária, eu teria que saber escolher isso tudo. Da mesma forma, se eu tenho um escritório digital e se ele está baseado em uma página, em um site que está na internet, eu tenho que saber escolher tudo isso, eu tenho que saber o tema que eu vou usar do site, o plugin que eu quero usar, como é que vai ficar o layout, eu tenho que saber dessas coisas, minimamente, né? Então, eu comecei a entrar nesse mundo digital. E aí, eu comecei a ter contato com o digital dentro do direito, e comecei a perceber que o direito, ele não... Bom, primeiro, o direito ele não está muito bem preparado para receber o digital.
A OAB tem várias restrições quanto a isso e é necessário que se estude essas restrições. Além disso, os advogados, os mais tradicionais, os maiores, eles também têm restrições, eles acham que atualmente, até hoje, a gente tem que fazer tudo no tete-a-tete ali, que é necessário que o cliente vá até seu escritório, senta na sua mesa, de frente para você, vocês conversem, que assine uma procuração ali, né, com papel e caneta. Então, tem muito ainda, é muito preso ainda ao mundo físico, o direito. Mas, com esses meus estudos em digital e esses meus voos por novos horizontes aí, eu tenho visto muita coisa legal e também tenho me deparado com muitos obstáculos que eu penso, nossa, se eu tivesse um conhecimento a mais em TI, ou se eu tivesse um conhecimento a mais em marketing digital, ou se eu tivesse um conhecimento a mais em programação, eu conseguiria fazer um site incrível, eu conseguiria fazer, ultrapassar esse obstáculo. E aí eu quero entrar com vocês em um outro assunto a partir daqui, que é o que é preciso ter no mercado de hoje. E como um amigo meu gosta de dizer, hoje em dia no mercado é necessário ter tesão. Sim, tesão. É um T muito grande. Tesão. A gente precisa de um T enorme. E aí vocês já devem saber sobre a hard skills e a soft skills, né? A hard skills é o que vocês aprendem aí na universidade, é o conhecimento técnico, conhecimento teórico, que é muito importante, que eu valorizo muito, mas é necessário ter também as soft skills, que são habilidades que você desenvolve enquanto ser humano e que te fazem insubstituível. Habilidades de relacionamento interpessoal, habilidades de liderança, de proatividade. E uma coisa que eu acho, duas, aliás, que eu acho muito importante você deve ser autodidata, você deve conseguir aprender as coisas sozinho ou sozinha, e você deve ser um profissional multidisciplinar. E é essa multidisciplinariedade que abre as portas para vocês, profissionais de TI, adentrarem no mercado jurídico e trazerem para a gente soluções em tecnologia que a gente tanto precisa. E aí, para falar dessas soluções de tecnologia que nós precisamos e tudo mais, eu gostaria de falar com vocês das Lawtechs ou Legal Tech, que são startups de direito. Eu gosto muito de conversar com os alunos quando eu estou em uma aula ou em uma palestra, fazer assim, desse jeito em vídeo é muito esquisito para mim. Eu gostaria de saber se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma pontuação até aqui, algum comentário, alguma piada, algum elogio, por favor. Até então. Professora, até então, uma história muito interessante a sua. Ah, que bom, que bom. A sua ideia. Fico feliz. Patrick também parece que desbloqueou o microfone. Pois não, Patrick? Foi eu que falei. Ah, foi você que falou? Desculpa, eu achei que era o Varley. Mais alguém? Gostaria de pontuar alguma coisa? Só uma dúvida no qual você estava comentando agora, professora. Isso que você está querendo dizer seria mais a gente deveria explorar mais o mundo digital, explorar mais as possibilidades, seria isso? Não, eu acho que seria o contrário, Wallace. Eu acho que o direito deveria explorar mais as possibilidades do mundo digital. Nós do direito, a gente ainda não entendeu que o digital veio para ficar e é um caminho sem volta. E a gente ainda não entendeu que existem soluções para os nossos escritórios, para as nossas rotinas jurídicas, que o digital, que a tecnologia, que vocês, pessoal do TI, vocês podem ajudar, vocês podem solucionar com tecnologia. A gente ainda está... eu digo... a classe toda, né? Porque algumas pessoas
não se incluem nisso, mas os advogados profissionais do direito ainda estão muito presos ao passado. É isso que eu estou tentando dizer. E aí, quando eu digo isso, a consequência que se apresenta é que o mercado jurídico para pessoas que têm conhecimentos em tecnologia, que têm conhecimento em informações, em gestão de dados, um mercado, água limpa, entende? Tem muita coisa que se pode fazer aí. Eu respondi a sua pergunta? Sim, então, só para completar, então, a parte assim, do direito deveria ser um pouquinho menos formal, deveria abranger um pouco mais os pensamentos deles. Sim, na minha advocacia, essa é a minha proposta. O meu site, o que eu estou criando, eu mesma, depois eu até posso mostrar para vocês, ele ainda não está, eu não publiquei ele, ainda não está público, eu estou criando, é um rascunho, mas vocês não reparem, né? Porque mostrar isso para gente que sabe fazer isso, eu tenho até um pouquinho de vergonha. Mas a proposta é essa, a proposta é desencastelar. O pessoal do direito ficou muito encastelado, como se fosse a princesa Rapunzel, lá numa torre, lá em cima, inacessível, falando palavras difíceis, usando roupa social, roupa terno, escarpão, que distancia as pessoas, falando latim, termos técnicos muito difíceis, olhando as pessoas muito de cima para baixo. E hoje em dia a galera não quer isso. Hoje em dia os consumidores, eles querem outro tipo de profissional, tanto do direito quanto de outras áreas. Tem uma frase que eu gosto muito, eu esqueci o autor, mas é o seguinte: saiba toda a teoria, domine todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que eu tenho tentado ser com o escritório, com os meus clientes. Mais alguém tem alguma consideração? Professor, eu não sei se em algum momento da sua palestra você vai chegar a falar disso, mas eu tenho curiosidade em saber como que você desenvolveu essa aptidão para programação. Se você correu atrás, se você fez algum curso, ou se foi mesmo fuçando na internet. Não, eu não planejei falar sobre isso, Patrick. Eu não planejei nem mesmo mostrar o meu site. Na verdade, não é programação por si só, né? Não é programação, de fato. Eu comprei um tema na internet, gostei do layout e tal, e plugins, e eu tenho um amigo que ele fez engenharia de software. Só que antes dele fazer, e enquanto ele estava fazendo, o que ele fazia era fazer sites para empresas e para outras pessoas. Então, ele tem apostilas e alguns cursos que ele comprou que ele me passou. E também assistindo tutoriais no YouTube. Foi assim que eu entendi um pouco de como que é isso, mas assim, nem perto do que vocês sabem, que fique bem claro. Ah, beleza, legal. Mais alguém? Não. Então vamos passar então para as Lautechs ou para as Legaltechs. É a mesma coisa, é sinônimo. O que são Lautechs e Legaltechs? São startups que criam produtos para solucionarem a rotina de um escritório de advocacia ou a rotina de um advogado. E esses produtos, eles são criados com tecnologia de ponta. Então, existe uma associação, deixa eu ler aqui, a Associação Brasileira de Lautechs, ela diz que atualmente no Brasil existem apenas, e aí, meus queridos amigos, apenas, e aqui a gente percebe de fato que é uma água muito limpa, hoje existem 50 startups que fazem isso. Então, vocês têm uma possibilidade de criação, de inovação dentro desse mercado muito grande. E aí, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque... Não, antes disso, eu planejei dizer o seguinte: o que essas startups fazem? E aí eu listei algumas coisas aqui no meu bloquinho para dizer alguns exemplos de soluções que essas startups trazem para a gente. Por exemplo,
elas trazem soluções de gestão de escritório e de processos jurídicos. Os escritórios de advocacia, eles produzem muitos dados atualmente. Não só dos processos, mas dados dos clientes, dos seus funcionários, do que entra e do que sai. Então, existem algumas empresas, algumas startups que construíram, que criaram softwares para os advogados especializados, né, para escritórios, para que os advogados, para que os operadores do direito ali conseguissem gerir os seus escritórios. Isso não deve ser nenhuma novidade para vocês, existem softwares assim de tudo enquanto é jeito. Meus pais têm laboratório de análises clínicas, existe lá para eles, existe para farmácia, existe para tudo quanto é coisa. Tem para o direito também. Existem outras que fazem automação e gestão de documentos, e aí é uma parte legal. Essas já são um pouco antigas, mas ainda assim elas foram imprescindíveis para que os advogados conseguissem economizar tempo. O que é isso? Por exemplo, eu vou fazer um uso capião de uma casa ou de um terreno. Para fazer esse uso capião é quando você mora numa casa, mas essa casa, na verdade, não é sua. É de outra pessoa, mas você está lá há muito tempo. Então, você quer que essa casa seja sua agora, porque de tanto tempo que você está lá, ela passou a ser sua. Então, existe uma lei para isso, né? Existem prazos e tudo mais. Mas, para que o processo de uso capião comece, é necessário que eu vá em todos os cartórios de registro de imóveis da cidade onde esse imóvel está localizado, para pegar certidões desse imóvel, para ver a movimentação, quem comprou, quem doou, como é que está, para puxar o histórico desse imóvel. Para ir nesses cartórios, meus queridos, é uma romaria. Em Belo Horizonte, se não me engano, tem 7. Você tem que passar de 7 em 7, não é só isso, você tem que esperar na fila, chegar a sua vez e tudo mais. Essas Lautecs, elas fazem isso por você. Elas gerem esse tipo de documento e mandam para você. Além disso, antigamente, quando um juiz, por exemplo, soltava um despacho, o autor tem 3 dias para se manifestar sobre alguma coisa. Esse despacho ia para um lugar que a gente chama, e vai até hoje, Diário Oficial da União. Está tudo lá. E aí, você tinha que pegar o Diário Oficial da União, que é um jornal, e ficar procurando, quase como se fosse um classificado, ficar procurando ali o despacho referente ao seu processo. Você tem 100 processos, então você tem que ficar folheando páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas para achar os despachos de movimentação dos seus processos. Depois, começou a ter algumas empresas que faziam isso por você, mas também manualmente. Elas folheavam esses jornais por você. E aí te mandavam os recortes. Pegava o recorte e colava numa folha Chamex e mandava para o seu escritório, e aí você sabia como é que o seu processo estava andando. Hoje em dia não é mais necessário isso. Hoje em dia a gente tem empresas, startups que fazem isso, até porque os processos hoje são todos digitais, né? Então, o juiz despacha, a startup, o programa dela já identifica o despacho do juiz e já manda lá para você, falando, olha, o seu processo X teve movimentação. Então, você consegue gerir os documentos que você precisa para o seu processo, certidões, tudo enquanto é documento que você precisa, e também a movimentação desses processos. Tudo por um software, por um programa que alguém criou que consegue fazer isso. Além disso, a gente tem algumas Lautecs que fazem resolução de conflitos online. Como assim? Olha, eu, Estela, comprei um carro do Patrick. E aí, eu não paguei para ele o carro. Ele me deu o carro, beleza, e eu não paguei as 3 últimas prestações. O Patrick está muito bravo comigo, porque a gente firmou um contrato, eu garanti que eu ia pagar esse carro, ele está precisando do dinheiro. Ele tem 2 opções. Ele pode me processar
e aí ajuizar uma ação de cobrança, né, para que eu pague, para me obrigar a pagar, ou então ele pode recorrer a uma dessas startups de resolução de conflitos online. E aí essas startups, elas simplesmente fazem uma ponte, como se fosse um triângulo amoroso. Um mediador ou um conciliador fica aqui em cima, e eu e o Patrick ficamos aqui embaixo. E aí o mediador ou conciliador vai mediando ou conciliando o nosso conflito até que a gente chegue em uma solução. É mais rápido, é mais barato, é menos estressante. Então, essas startups têm feito isso também. Além disso, startups sobre jurimetria. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É o que tem se falado muito dentro do direito atualmente. É o seguinte, hoje saem muitos, milhares de acórdãos e sentenças são publicados em um dia. Muitos, muitos, muitos. E aí, quando nós do direito estamos fazendo uma consulta para um cliente ou alguma coisa nesse sentido, a gente sempre olha os julgados. Então, vamos supor, eu comprei o carro do Patrick e não paguei. O Patrick quer me processar, ele vai num advogado dele. O que o advogado vai fazer? A primeira coisa, ele vai acessar os julgados, as sentenças dos juízes do fórum da cidade. Então, vamos colocar o fórum de Belo Horizonte. Ele vai listar ali todos os juízes das varas civis de Belo Horizonte e vai pesquisar todas as sentenças desses juízes que tratam de casos semelhantes, ou seja, de pessoas que compraram carros de outras pessoas e estão inadimplentes nos últimos 3 meses. Ele vai pesquisar isso tudo para entender as chances do Patrick de ganhar ou não essa ação. Obviamente, são casos extremamente mais complexos, mas a dinâmica é essa. Hoje, existe várias Lautecs que fazem isso por você. Você não precisa ficar mais pesquisando sentença por sentença para saber qual que é a tendência de decisão dos juízes, como eles estão decidindo em casos semelhantes aos que você vai atuar como advogado. Existem até alguns softwares que te falam qual que é o mindset desses juízes, como eles pensam, quais são as crenças deles, os princípios pessoais deles, baseado em análise das sentenças. Aí vocês vão me dizer, beleza, mas se eu for lá no site do TJ, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou conseguir fazer uma pesquisa ali por palavras-chave e encontrar mais ou menos os acórdãos, as sentenças que estão semelhantes ao caso que você está atuando como advogado. Sim, você vai conseguir, mas esse filtro ainda é muito superficial, só por palavra-chave. Ainda assim, eu, no caso, tenho que abrir sentença por sentença e analisar sentença por sentença. Isso é um trabalho de dias para entender como que é que os juízes têm decidido em determinado caso. Essas startups fazem isso por mim, elas têm um filtro mais apurado. E tem um filtro muito mais apurado ainda, que é entender quais são os princípios morais desses juízes, quais são as crenças deles, o que eles pensam, o que eles não pensam, como eles julgariam ou não, entender como eles pensam, a opinião deles pessoal em relação ao caso, e aí você consegue, a partir disso também é muito importante, porque para você atuar em um processo, a sua estratégia de atuação depende muito para qual juiz você tá falando, para qual vara o seu processo está submetido. Portanto, se for um juiz muito tradicional, eu vou falar de um jeito. Se for um juiz mais liberal, eu vou falar de outro. Então, é muito importante que eu entenda como é que é o juiz. E esse software, ele faz isso. E aí tem outros também de comunicação profissional. Por exemplo, eu preciso de um correspondente, de um advogado correspondente lá no norte do país. Então, esse site vai me ligar a esse advogado, ou eu posso oferecer os meus serviços jurídicos, e aí a gente tem uma polêmica muito grande
quanto à OAB, porque existe um site que se chama Jus Brasil, onde eu posso oferecer meus serviços jurídicos e ter contato com possíveis clientes. Então, existem inúmeras possibilidades. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos que eu gosto. Então, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Só um minuto, deixa eu ver. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida, alguma pontuação? Bom, ninguém se manifestou. Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Oi? Sim, quem é? Águida, boa noite. Boa noite, Águida. Tudo bem? Joia. Questão das Lautex que você estava falando com relação aos imóveis e tal, que você tem de um registro geral, tem um valor a ser pago, né? Quando você vai lá no cartório e tal. Essas Lautex, elas oferecem um serviço e cobram, sei lá, como é que seria essa cobrança aí desses valores? Então, aí seria muito individual, muito o processo de cada empresa, né? Não sei como que funciona esse tipo de cobrança, eu sei o seguinte, que se o seu escritório contrata uma Lautec, você faz o pedido, olha, eu preciso de todas as certidões negativas do imóvel X em todos os cartórios da cidade Y. E aí, provavelmente, ela vai te falar o valor. Olha, para tirar essas certidões é tanto, nosso serviço é X, e esse é o valor do serviço. Entende? Não, entendi. Beleza. De qualquer forma, ok, mas alguém tem alguma consideração? Não. Beleza, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos. Beleza. Então, eu vou mostrar a primeira startup que eu gosto muito, eu me inspiro muito na Resolvi. Não sei se vocês conhecem. Na verdade, é um escritório de direito. É um escritório de direito travestido, fantasiado de startup. Mas o que eles fazem é o que um escritório de direito faz. Eles têm um único produto, só um, que é indenização por prejuízos que você possa ter com o seu voo. Então, se o seu voo atrasou, se sua bagagem extraviou, se aconteceu alguma coisa, eles resolvem para vocês. E aí, aqui, ó, tem como eles funcionam e tal, passo a passo, e é muito legal, porque se acontece alguma coisa dessas com você clica aqui em começar agora, aí você dá o seu e-mail para eles, e aí você começa a responder algum formulário, tipo Typeforms, eles contratam, inclusive, ao Typeforms. Eles começam a te perguntar, quanto tempo seu voo atrasou? Você conseguiu chegar no seu destino final? O que você gastou? O que você não gastou? Você vai respondendo, responde. Vai chegar no final do formulário, eles vão entender se você tem ou não direito à indenização. Ou seja, eles vão verificar os seus direitos. E aí, se você tiver direito à indenização, eles vão falar para você na hora, você tem direito à indenização, é muito fácil, a gente vai fazer tudo por você, vem reivindicar seus direitos. Você clica no botão, reivindique seus direitos. O que eles vão te dar? Eles vão te dar uma procuração ali na hora, obviamente, antes você vai dar alguns dados seus, seu nome, seu CPF e tal. Na hora, o sistema já pega esses dados, já joga na procuração, que é o modelo pronto que eles têm, já joga no contrato de honorários, que também é o modelo pronto, e já sai esses documentos para eu assinar digitalmente. Eu sou encaminhada para uma página de assinatura digital, vem um token para mim, pode vir no meu e-mail, no meu celular e tal, eu assino digitalmente, a assinatura digital, ela é reconhecida judicialmente, ela é válida judicialmente, eu tiro foto dos documentos que eles pedem para mim, e mando para eles, faço o upload dos documentos no próprio site, e aí eles começam a atuar. Eu não preciso ir em nenhuma audiência, eu não preciso sair da minha casa para fazer isso, eu gasto no máximo, se eu tiver os documentos ali na mão na hora, 20 minutos ou menos
para conseguir ter acesso a um advogado para reivindicar os meus direitos. E aqui a pegada deles e a sacada deles é muito boa, porque em direito do consumidor, o grande empecilho para que as pessoas contratem advogados é toda essa burocracia do direito, é toda essa dificuldade de você ter que ir no advogado, assinar isso, assinar aquilo, levar documento para cá, levar documento para lá, em audiência e tudo mais. E eles prometem e cumprem que você não precisa de nada disso. Da sua casa, você tem acesso a um advogado, você manda ali rapidinho os seus documentos, você assina digitalmente pelo seu celular a procuração e o contrato de honorários em 2 minutos, você não precisa ir em audiência nem nada, em 3, 4 meses o dinheiro da indenização está na sua conta. É isso que eles vendem. E isso é a nova tendência dos escritórios de advocacia, principalmente depois da pandemia. O meu escritório de advocacia tem essa mesma pegada. Eu estou fazendo o site nessa mesma pegada. E aí, inclusive, eu já jogo essa informação aqui para vocês. Eu estou em busca de um profissional de TI para me ajudar a programar todo esse formulário, me ajudar a programar esses documentos que vão vir para a pessoa assinar depois e tudo mais. Se vocês quiserem, eu deixo o meu e-mail para vocês mandarem currículo depois para a gente conversar. Além disso, tem esse escritório aqui, que é a mesma coisa da Resolvi, mas eles se apresentam, de fato, como escritório de advocacia, e a dinâmica deles é a mesma. O produto deles é o mesmo, e eles atendem da mesma forma, pela internet, eles até falam, mude seus hábitos, entre na justiça pelo seu smartphone, tenha um relacionamento diferente com seu advogado, de forma simples e sem frescura. É isso que as pessoas estão procurando atualmente, e é essa a nova tendência dos escritórios de advocacia. Aqui eu tenho a página da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, e algumas, a maioria estão cadastradas aqui. Depois eu convido vocês a darem uma explorada nesse site, tem a lista de Lawtechs e Legaltechs que estão cadastradas, então vocês podem dar uma olhada. Eu separei algumas para vocês agora. Essa aqui é o Uso Campeão. Se você quer regularizar o seu imóvel, você pode contratar essa Lawtech aqui, que ela vai regularizar o seu imóvel para você de maneira extrajudicial. Então, ela faz tudo para você, uso campeão ou outras coisas que você precisar. É muito interessante, essa é nova para mim, eu conheci ela ontem, quando eu estava pesquisando e tal, para trazer para vocês, mas eu achei muito interessante, e eu até comecei a seguir eles no Instagram e tal, para estudar mais o processo deles, para talvez trazer isso para a minha advocacia também. Aqui a gente tem a página do Juris Correspondente, e é aquele esquema que eu falei para vocês antes. Ele faz a ponte entre advogados. Eu estou atuando em um processo no norte do país, e eu não posso ir lá todo dia para fazer audiência, ou para lidar com o cliente, ou para pegar um documento ou outro. Então, aqui eu consigo encontrar um advogado que esteja na mesma cidade em que o processo está correndo, para que ele seja meu correspondente, para que ele me ajude. Isso já está ficando obsoleto, já está ficando inútil, porque os processos atualmente são todos digitais. Então, pela internet, pelo programa lá aqui do fórum e do TJ, eu já consigo ter acesso ao andamento processual. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer audiências. Com a pandemia, a gente tem visto muitos fóruns e muitas varas fazerem audiência pela internet, mas eu imagino que isso seja passageiro, porque a audiência é um ato tão cheio de firulas, tão cheio de mimimi, que eu acho que eles não vão deixar ser digital, ser pela internet, mais não. Então, esse serviço aqui, ele conecta advogados. A gente tem o da jurimetria, e esse aqui é um filtro de jurimetria, que é, como eu disse para vocês, entender e pesquisar qual é a tendência de decisão dos juízes,
como que os juízes estão decidindo, e a gente pesquisa isso por meio das sentenças, e a gente tem que ler sentença por sentença para entender, para ter esse dado, essa LaUTEC faz isso para você. E ela faz mais, ela estuda aqui, ó, o mindset, as crenças, os princípios morais, o que esse juiz acha, se ele é liberal, se ele é tradicional, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é a favor ou contra o aborto. Pessoalmente, ela estuda isso, ela consegue tirar essa informação das sentenças que os juízes publicam. Então, inclusive, eu estou para contratar essa aqui. E aqui a gente tem o Auro, que é um software para gestão de dados jurídicos, gestão de escritório, que também é muito bom, mas aqui é como aqueles programas que todo comércio tem, que toda área tem. Tem o software lá para o laboratório do meu pai e da minha mãe, que gere todos os dados que entram lá. Tem para o escritório de engenharia do meu amigo, tem esse aqui para advogados. Então, é gestão, você vai gerir a sua agenda, as suas audiências, você vai gerir os seus prazos, você vai gerir o que entra e o que sai no seu escritório, os dados dos seus clientes, você vai gerir isso tudo. E aqui, por último, a Docket. A Docket é o que a Águida me perguntou um pouco atrás sobre empresas e startups que conseguem fazer a busca e gerir todos esses documentos que nós precisamos, enquanto advogados precisamos. E aí a gente teria que ir de cartório em cartório, de lugar em lugar, para pegar esses documentos. Ela faz isso tudo para a gente. Esses são alguns dos exemplos, mas eu convido vocês a visitarem o site. Deixa eu ver se a minha webcam voltou. Eu convido vocês a visitarem o site da Associação Brasileira de LaUTECs para vocês terem ideias, para vocês se inspirarem. E aí, por último, eu gostaria de provocar vocês, voltando lá no começo da minha fala. Como é que eu vou conseguir fazer isso, fazer esse tipo de empreendimento, de startup, ter essa ideia, ter essa sacada nossa, essa solução aqui vai ser muito boa para os advogados. Você vai conseguir fazer isso sendo um profissional multidisciplinar, sendo um profissional autodidata, estudando o mercado, estudando os consumidores, e no caso os advogados, estudando o que eles precisam. E aí eu venho de novo sublinhar a necessidade de vocês desenvolverem as suas soft skills, isso que é relacionamento, multidisciplinariedade, ser autodidata, ter proatividade e tudo mais que vocês já estão cansados de saber. Eu termino a minha fala, gostaria de agradecer muitíssimo de novo ao professor Gilberto, e eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida, ou para comentar qualquer ponderação, e para conversar o que vocês quiserem agora. Estela. Pois não. O professor Anderson está falando, Anderson Sidney. Eu tenho uma curiosidade, posso te perguntar? Sim. Claro, professor. Como que está para o seu escritório essa parte de política de segurança para proteção de dados? Está tendo alguma procura com essa nova lei que saiu agora, que deve ser iniciada agora em agosto, né, 2020? Eu acho que ela foi até adiada por conta da pandemia, viu? A Lei de Proteção de Dados, LGPD, né? Então, eu não trabalho com essa lei. Eu estudei ela, mas eu estudei ela de maneira acadêmica, eu não trabalho com ela, e aí também é uma grande oportunidade para vocês, porque tem o tal do DPO lá, né, que qualquer pessoa pode ser, você não precisa ser advogado nem nada para gerir esses dados, mas pelo que eu sei, Anderson, e pelo que eu sinto do mercado, apenas as empresas maiores, grandes, vultuosas, têm se preocupado com isso. As empresas menores não têm se preocupado com a LGPD porque não sabem dela. E aí é a questão do marketing, né? A gente tem que educar esses consumidores.
porque eles vão cair na malha fina, de qualquer modo, porque uma empresa grande que está adequada à LGPD não vai querer se relacionar com uma empresa pequena que não está adequada, porque senão o efeito dominó da LGPD não vai conseguir ter sucesso, senão a corrente que você precisa, porque todos os seus fornecedores, empresas, todo mundo que você se relaciona ali tem que estar adequado. Se uma empresa não estiver, você simplesmente não vai querer se relacionar com ela, porque senão vai atrapalhar toda a sua gestão de dados. Mas os pequenos não estão sabendo, os grandes estão começando a se adequar. Essa lei, se não me engano, ela foi adiada, mas eu não trabalho com ela no meu escritório. Obviamente, o site, todo o escritório, a estrutura do escritório está sendo montada para atender às condições da LGPD. Ok, obrigado. Imagina. Mais alguém? Essa startup aí do voo, já vou usar ela amanhã. Eu vou contratar Não, ela. não usa ela amanhã, não. Me contrata, querido. Me usa. Porque, Me ó, usa. bacana demais essa ideia, viu? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu falei que eu ia mostrar meu site. Bom, eu que estou fazendo, né? Então, por favor, não reparem. Mas é exatamente o mesmo produto dessa startup do voo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilhar. Pronto. Aí, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, tá beleza. Beleza, aí como vocês podem ver aqui, eu estou usando o WordPress e tudo mais, aí eu estou me virando aqui. Deixa eu ver se eu acho a página inicial do site, só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar o meu escritório. Aqui, página inicial, cadê? Ver. Aqui, Cardoso Freire Advocacia é o meu escritório, aqui tem um pequeno menu. E aí é a mesma pegada da Resolvia. Somos especialistas em direito do consumidor e tal. E aqui eu tenho alguns produtos que eu ofereço de início para o cliente, porque eu não quero trabalhar com tudo, sabe? Eu nichei muito o que eu quero trabalhar. Então, são problemas com voo, inscrição indevida em cadastro de devedores, clonagem de cartão, devolução de cheque e coronavírus. Aí, quando a pessoa clicar aqui, ó, no Entre em Contato, eu quero que caia em um formulário, igual da Resolvi. E eu já tenho todas essas perguntas prontas, eu só preciso implementar. E eu estou, sinceramente, sem paciência agora para estudar como é que faz isso. Então, por isso que eu estou procurando alguém que saiba mexer com isso. E aí, como funciona? E é a mesma coisa, ó, responda o questionário, cadastre o seu caso, mande as suas coisas para mim que eu resolvo tudo para você. E aqui tem mais algumas coisas, somos sustentáveis, aqui eu chamo o pessoal para ir para o blog, e aí eu estava num ser ou não ser, se eu fazia o blog como subdomínio do site. E aí, pesquisando, né, as técnicas lá de SEO, eu resolvi começar a fazer o blog como uma página do site, porque me parece que aí ele aproveita a credibilidade do site para o ranqueamento do Google, né? Mas é isso que eu tenho feito até então. Mas eu tenho feito, assim, o mais básico de tudo. E aí eu preciso de alguém para me ajudar em TI. E esse escritório, por exemplo, a Resolvi, o Amaral, eles têm o cerne, o coração deles são pessoas de TI, pessoas que entendem de computador e programação e software e tudo mais. É onde gira, é a essência. Os advogados já estão para escanteio, para falar bem a verdade para vocês. Ô Estela, Sim. Geralmente quando a gente procura algum serviço especializado, a gente vai geralmente em indicações. Uhum. Então, um primo, um tio, tô com um problema aqui de uma transferência de um carro. Minha prima já fez isso. Então, querendo ou não, advocacia, esse é muito de nicho que eu falo o seguinte, indicações, né? Porque imagina nunca eu ia imaginar pesquisar no Google como resolver um problema jurídico
e, nas escuras, né, contratar um serviço de advogado que eu nem conheço. Então, é por isso que a grande sacada é mexer com o direito do consumidor quando a gente fala nesse tipo de escritório digital. Bom, primeiro, obviamente, tem todo um marketing por trás aí, Elbert. É um paradigma, né? Tem que quebrar um paradigma, você concorda? Eu nunca, em Sim. hipótese alguma, eu iria fazer esse tipo de pesquisa. Cartão clonado, vamos lá. Existem vários. Acho que a Nubank aí foi feita só para clonar cartão dos outros. Acho que o grande problema é isso. Você cria uma conta no Nubank, daqui em 2 meses você vai ser contemplado com, no mínimo, 2 cartões clonados. Mas, Nossa, enfim. não sabia disso da Nubank, não. Não, Nubank é extraordinário. Imagina o seguinte, eu nunca imaginaria eu pesquisar no Google, lá, cartão clonado, né? Quais são os procedimentos? Não, eu ia perguntar, gente, estou precisando de um advogado no grupo da família, né? Além de discussão política, eu ia pedir um conselho lá do aspecto, gente, clonou meu cartão, o que eu faço? Como que eu resolvo? Então, acho que tem que quebrar esse paradigma, né? Tem que quebrar esse preconceito aí, e nesse aspecto então, aí. Sim. Pode ser pioneiro, né? É pioneiro. São empresas pioneiras, são escritórios pioneiros, e eu tenho grande orgulho em estar no meio desse pessoal que está sendo disruptivo, que está quebrando esse tipo de paradigma. Mas vamos lá, Elbert, para que você chegue no site do meu escritório, nesse site que eu mostrei para vocês, existe todo um trabalho de marketing por trás. E aí, outra coisa que eu tenho estudado, em paralelo a essa questão de fazer site, programar e fazer esses negócios, é marketing digital. Então, tem uma coisa que se chama... Como captar a pessoa, né? Como de fato... Isso. Tem uma coisa que se chama funil de vendas. E aí, esse site é o fundo do funil. É quando eu vou te pegar mesmo. Eu vou te prender, eu vou te amarrar ali, você vai ser meu cliente, queira você sim, queira você não. Então, esse é o funil de vendas. Mas antes, para você chegar nesse site, estar preparado para me contratar, você precisa passar, e aí a galera de marketing fala, por toda uma jornada, que é a jornada do cliente, né? Você precisa cair no meu funil, e aí o meu topo de funil vai ser o meu Instagram, vai ser a página do Facebook, vai ser e-books, e aí eu já até convido vocês fazendo um merchan aqui para mim. Eu tenho um Instagram, o meu Instagram é estelacardoso, estelacardoso.adv, se vocês quiserem me seguir, lá tem várias dicas e coisas sobre direito do consumidor. Então, esse é o meu topo de funil. Tem o Facebook, é o meu topo de funil, tem vídeos no YouTube, que também é o meu topo de funil, é para pegar os curiosos. Tem um e-book, eu escrevi um e-book recentemente, Direito do Consumidor em Tempos de Coronavírus, lá no meu Instagram, tem o link para vocês baixarem, se vocês quiserem. Então, tudo isso, o Elbert, são empreendimentos em marketing, são esforços de marketing para conseguir captar a pessoa. E aí, quem vem curiosos. Depois, eu tenho o meio do funil. O que é o meio do funil? É para aquelas pessoas que elas vieram porque elas são curiosas, mas realmente elas identificaram que elas têm um problema, que elas podem ganhar alguma coisa, elas se interessaram de fato pelo produto ou por mim. Então, elas vão para o meu canal do Telegram, e aí eu vou ter uma proximidade maior com elas. Elas vão para a minha lista de leads de e-mail marketing, aí eu vou começar a mandar e-mail para elas, e aí o conteúdo vai ser um pouco mais denso que o conteúdo que está lá no Instagram. Elas vão para o blog do site, porque lá vai ter muitos posts e muitas coisas com conteúdos mais densos ainda, sabe? E aí, depois que elas chegam nesse meio de funil, o meu objetivo é mandar elas para a página inicial do site, para elas clicarem, verifique seus direitos, e aí começarem a responder o forms. Quando eu mando elas para lá, elas já estão confiando muito em mim, porque você percebe o relacionamento que a gente teve desde quando ela chegou do Instagram, começou a ver meus vídeos, começou a entender quem eu sou, começou a ver o conteúdo que eu posto, começou a ter uma confiança em mim, ela resolveu ir para o grupo do Telegram, começou a se aproximar de mim mais, começou a ver mais conteúdo, eu comecei a criar uma autoridade maior com ela, aí eu mandei o link do meu blog, ou o link do meu site, ela foi para o site e aí eu já tenho uma credibilidade muito grande com ela. Entende? Então,
e ainda mais direito do consumidor, porque quando você tem um problema de direito do consumidor, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, porque você já perdeu, você já levou o prejuízo, então você só tem a ganhar. Você tem a ganhar a indenização. E se você não ganhar a indenização, você também não vai pagar nada. A proposta é essa, entende? Aí você não ganha indenização comigo, mas você pode contratar outro advogado depois, não tem problema nenhum. Você entendeu, El? Entendi, sim. E todos esses mecanismos têm que funcionar bem, né? Aí a técnica do TI aí tem que estar bem apurada, né? Para não dar nenhum escorregão, algum bug no meio do processo, né? Com certeza, e por isso que eu estou procurando alguém. E aí, essa palestra foi providencial. Então, meus amigos, depois eu vou até passar o. E aí, não precisa ser formado nem nada, tá? Pode estar no final do curso, ter conhecimentos assim que supram as minhas necessidades, já tá bom demais. Eu mando o meu e-mail para o professor Gilberto, e aí vocês podem mandar os currículos, quem se interessar, para a gente conversar, para ver se eu arrumo alguém para fazer isso para mim, porque eu já estou com tanto trabalho que eu estou precisando começar a delegar. Professora Estela, eu gostaria de fazer uma pergunta. É o Júlio Pacheco. Oi, Júlio, tudo bem? Muito prazer. É prazer todo meu. Ó, muito legal a sua palestra. Eu gostei muito aí do mindset dos juízes. E a pergunta que eu vou fazer é uma curiosidade. É o seguinte, eu não sou da área do direito, não. Eu sou da área de TI, da área de engenharia também. Então, o que acontece? Uma grande dificuldade que eu vejo aí na área do direito é que, igual você falou, tem vários pareceres, né? Tem vários acórdãos, para usar o termo técnico, né? Vários acórdãos e tal. E eu gostaria de saber se você sabe de algum projeto dos tribunais no sentido de utilizar a inteligência artificial para poder fazer a pesquisa tipo, chegar num consenso dessas súmulas. Se tem algum tribunal que está pioneiro aí no Brasil, né? Porque fora eu sei que já existe esse trabalho, né? Então, gostaria de saber isso. É uma curiosidade, tá? Sim, não, Júlio, até onde eu sei, não. Até onde eu sei, o mecanismo de busca dos tribunais é aquele, não sei se vocês conhecem, deixa só por curiosidade, eu vou compartilhar a minha tela de novo e vou mostrar para vocês como é que funciona. E essa questão de jurimetria, eu acho que tem muito a ver com a área de vocês, porque é uma organização da informação, né? Eu vou entrar aqui no site do TJ e vou pesquisar para vocês verem como é que é difícil. É manual, né, o processo. Eu estou no site do TJ e é aqui que a gente pesquisa sobre acórdãos, sobre sentenças e sobre as coisas que a gente quer fazer, que a gente quer entender como é que está sendo julgados. E aí, esse TJ é o TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Quando eu vou pesquisar, eu venho nessa aba aqui, ó, pesquisa de jurisprudências. E aí eu digito algumas palavras-chave, mas eu gosto de vir aqui, ó, pesquisa avançada, porque tem mais filtros. E aí eu faço o seguinte, vamos ver para o Elbert como é que... Ô, Elbert, qual que foi o seu problema aí com o voo? Você falou que vai procurar resolver minha concorrente. Não, N atrasos e remarcações, só que remarcaram para o outro dia, entendeu? Aí eu perdi um monte de reunião. Remarcação de voo, então. Remarcação voo. Vamos colocar assim, indenização. Pronto. Aí aqui tem algumas coisas que você pode filtrar, órgão julgador, relator, classe, assunto, data e tal, mas eu não vou filtrar nada. Indenização. Eu não vou filtrar nada, porque normalmente eu não filtro mesmo, e aí vem sempre das mais recentes para as mais antigas. Então, isso aqui, ó, esse primeiro parágrafo aqui se chama ementa. Ele é meio que o resumo de todo o acórdão, de todo o julgado, de toda a sentença. Então, vem aqui, ó, a remarcação de voo, criança acompanhada pelos pais, o prolongamento da viagem, dano moral não demonstrado. Aqui eu já sei que deu ruim.
que quem processou a companhia aérea aí já perdeu, porque não conseguiu demonstrar dano moral para ter indenização. Ó, pretensão indenizatória improcedente. Beleza, e aí eu penso, o Elbert, você estava acompanhado com criança, Elbert? Não, sozinho. O Elbert estava sozinho, então esse aqui já não serve para ele. Aí eu vou para o próximo. Entendi. Indenização por dano a serviço, transporte aéreo, cancelamento de passagem, defeito, inocorrência. Oi? Vou ter que arrumar um menino. Oi? Oi, Estela, até a forma que é mostrada aí na tela já desanima. Já desanima muito aqui, ó. Culpa exclusiva do consumidor. Eu já sei que já não deu certo para o consumidor. Então, essa aqui o consumidor não ganhou também, mas eu quero pesquisar, porque depois também, com o julgado, quando eu arrumo um julgado, um grupo, um conjunto de acórdãos, de sentenças que deferiram, que deram indenização para o caso do Elbert, eu também consigo arrumar argumentos para eu apresentar para o juiz, entende? E aí eu tenho que vir de julgado em julgado. Isso aqui é segunda instância, tá, minha gente? Isso aqui é quando você recorre. Okay. Porque o primeiro é sentença, e sentença, o jeito é até menos amigável, o layout aqui, tudo é menos amigável, é até mais difícil. Aí você tem que vir acórdão por acórdão e ver um que parece com o caso do Elbert. Vamos ver, ó, esse aqui parece, ó. Indenização, transporte aéreo, remarcação de voo, falha na prestação de serviço, legislação aplicável, danos morais configurados, beleza. Esse aqui parece que deu certo. Aí eu venho aqui, e aí eu tenho acesso ao inteiro teor do acórdão, a tudo que teve na sentença. E aí eu tenho que ler isso aqui tudo para entender melhor o caso, para ver se ele se encaixa realmente no caso do Elbert ou não. E aí eu vou juntando. Ganhou 10 mil? Eu li de relance ali, tá? Vamos aí, ô Elbert, depois te passo meu telefone, viu? Um menino mesmo para andar comigo, para me dar problema, chorar bastante. Mas aí eu tenho que fazer isso de um por um, até ter um conjunto razoável de julgados, e aí eu gosto de ter pelo menos 10, 15 julgados no mesmo sentido, para eu conseguir entender qual que é a tendência entendeu? Do Tribunal de Minas Gerais, no caso. Levando em consideração que ainda tem o juiz, o fator do juiz, né? Ainda tem o fator do juiz. Levando em consideração que antes de chegar nesse acórdão aí que eu mostrei para vocês, ainda tem a sentença, que é do juiz de primeiro grau. Então, eu tenho que pesquisar também. E agora, com processos eletrônicos, digitais, é até mais fácil. Mas antes, nossa, era um Deus me acuda para você entender qual era o posicionamento do juiz. Você tinha que ficar perguntando para os seus colegas aqui, você já atuou na vara X? Como é que é o juiz lá? O que ele acha disso? O que ele não acha disso? Tinha que ser assim, entendeu? Entendi. Obrigado aí pela explicação. Agora, é só uma colaboraçãozinha. Eu sei o seguinte, você falou aí de conferência, a Advocacia Geral da União, ela faz muita conferência, videoconferência com os tribunais. Aí eu não sei se é um processo já, mas eles usam isso com os tribunais regionais federais, né, por causa da competência. Mas eles fazem isso. Isso já é um procedimento padrão deles, sabe? Eles usam muito. Não, mas não é a mesma coisa. Quando eu falo de videoconferência, é videoconferência para audiência. Aquele momento, mesmo, né? Aquele momento em que você vai no fórum, tá você, o juiz e a parte contrária lá, com os advogados. E aí vocês tentam chegar num acordo, ou vai ouvir testemunhas, ou alguma coisa nesse sentido. Isso, em alguns fóruns, em alguns lugares, está sendo permitido fazer agora por videoconferência por conta da pandemia. Mas eu acho que não vai ser uma tendência, porque esse tipo de encontro, esse tipo de evento, ele é muito, no direito a gente fala solene. Traduzindo, é muito cheio de firulas, é muito cheio de mimimi, tem muita coisa, muita frescura. Então, eu acho que não vai ser uma tendência atual, futura. Obrigado pela explicação, viu? Excelente. Imagina. Mais alguém? Estela. Eu. Professora. Pois não. Professora. O que você pensa em fazer com o público que não tem acesso à internet?
Albert. Sim, professor, o público que não tem acesso à internet não é o meu público. O público que não tem acesso à internet, infelizmente, não vai ter acesso aos meus serviços. E aí, quando a gente vai empreender, quando a gente vai... Estela, seu microfone está no O mudo. áudio está mutado agora. Seu áudio estava no mudo. Desculpa, gente, Rebobina desculpa, aí. esqueci. Desculpa, esqueci. Bom, o que eu estava dizendo é que o público que tem acesso à internet, pelo menos para o meu escritório, eles, infelizmente, não terão acesso aos meus serviços. Quando a gente começa um empreendimento, quando a gente resolve abrir uma empresa, em um escritório de advocacia, é sim uma empresa, apesar de muitos advogados dizerem que não, que é melhor que uma empresa, que é nobre, que é um serviço extremamente útil para a sociedade, é divino, é santificado e tudo. Não, é uma empresa. Quando você abre uma empresa, você tem que escolher quem que vão ser seus clientes. Você tem que determinar o que as pessoas em marketing dizem que se chama persona. Olha, qual é a classe que você quer atender, qual é a idade, a faixa etária, qual é a profissão, onde mora. Você tem que determinar tudo isso até para entender como é que você vai conversar com essas pessoas. Então, para o meu escritório, o público que não tem acesso à internet, infelizmente, não vai ter acesso aos meus serviços. Agora, no geral, dessas Lautechs, é uma tendência, é um caminho sem volta, o direito está cada vez mais digital, mas aí o Elbert fez uma ponderação muito, muito sensata, muito razoável. Por quê? Porque as pessoas que não têm acesso à internet, se o direito for totalmente digital, estiver totalmente dentro da internet, essas pessoas não terão acesso à justiça. Então, ter acesso à internet vai ser pressuposto para você ter acesso à justiça. E aí é uma coisa de políticas públicas. Quem tem que resolver isso é o Estado e fazer políticas públicas para que a internet possa ser algo que todo mundo tenha acesso. Eu respondi? Estela, só tirar uma dúvida rápida aqui. Pois não. Aquela consulta que você fez no site do TJ, ela é liberada para qualquer pessoa consultar ou somente os advogados? Pronto, consegui. Qualquer pessoa pode consultar. É o Wallace? Isso. Qualquer pessoa pode consultar, Wallace. Existe dentro dos processos o que a gente chama que é processo que tem segredo de justiça. Normalmente são processos de direito de família e que também processos que envolvem menores de idade, mesmo que não seja direito de família. Então, quando uma das partes é menor de idade ou existe algum menor de idade com algum envolvimento no processo, ou o processo seja em direito de família, você não tem acesso aos acórdãos, àquilo que eu mostrei para vocês. Não está lá, não está ranqueado lá. Agora, no mais, está tudo liberado. Sim, eu só perguntei porque eu estou passando por uma situação no momento na qual aquelas empresas, assessorias, elas estão entrando em contato através de uma outra instituição falando que eu estou devendo, sendo que não tem nada. Já mostrei tudo para eles. E mesmo assim, eles insistem em ficar me mandando cobranças, sendo que eles mesmos já me responderam e-mails falando, não, identificamos que realmente você não tem nada e tal, porém eles continuam me cobrando. Nossa, bom, é normal isso acontecer, né? Acontece muito, mas seu nome já foi negativado? Não chegou a ter nada de negativação. Eu recebi o primeiro comunicado, entrei em contato com a empresa, mostrei os comprovantes que não tinha nada atrasado e tal. Pedimos desculpas e tal, realmente está tudo regularizado. No dia seguinte, eles tornaram a mandar a cobrança. Passou mais 3 dias, mandaram de novo. Aí, quando eu entrei em contato de novo, eles falaram, realmente não tem nada aqui, você tem que entrar em contato com a instituição que está mandando as cobranças para nós. Aí eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui,
E a resposta que eles colocaram lá, eu não gostei. Tipo assim, como se eles estivessem me dando uma patada. Tipo assim, ô, tem nada que não resolve, o problema é seu. É complicado. Já que você, assim, e aí já estou partindo para outro assunto, já que você já entrou em contato, você entrou em contato por e-mail? Sim. Ah, então já está tudo documentado, né? Sim. Bom, então eu acho, e aí eu não li os e-mails e não analisei seu caso a fundo, mas eu no seu lugar ia deixar arder. E simplesmente ignorava. E aí, se por acaso seu nome for para o SPC, você tem direito à indenização. Sim. Estela. Sim? Você viu? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A sua fala me chamou a atenção duas coisas, né? A questão de ser multidisciplinar, né? E ser disruptivo. Muito interessante, né? Porque, por exemplo, áreas que, teoricamente, né, entre aspas, são tão distintas, né? A área do direito e a área do TI. E você é uma pessoa especializada em direito, mas mesmo assim, entendendo qual que é o atual momento que a gente vive, você entendeu que é importante você se envolver na questão da tecnologia e tentar você mesmo buscar soluções para os seus problemas. E mesmo diante desse contexto, já foi dito por você mesmo aqui que você precisa de alguém que te apoie. Aí, eu estou pensando aqui, você conhece muito melhor o seu meio do que nós. Qual que é a dica ou qual que é o conselho que você daria para o pessoal de TI nesse sentido, né? Porque, às vezes, o pessoal do seu segmento desconhece que pode ser feitas soluções que poderiam, talvez, trazer uma agilidade maior, um maior conforto na solução do problema deles, e o pessoal do TI desconhece que eles têm aquelas necessidades, né? Então, qual que seria o conselho ou a dica que você daria nesse sentido, né? De se aproximar os dois segmentos? Sim, muito boa pergunta. Eu diria o seguinte, estude o mercado. Como eu vou estudar o mercado? Comece a se relacionar com advogados. Se você tem um amigo que está fazendo direito, um amigo que é advogado ou uma amiga, comece a conversar, pergunta sobre a profissão, pergunta quais que são as dificuldades que ela tem ou ele tem no dia a dia. Comece a seguir páginas que são de advogados, que tratam do assunto. Vem aqui na Associação Brasileira de Lautex, que eu já mostrei o site para vocês, e começa a dar uma olhada nas Lautex que estão cadastradas, começa a seguir essas startups e ver como elas funcionam. É você imergir no mercado mesmo, e é por isso que eu digo que você tem que ser multidisciplinar e que você tem que ser autodidata, porque você tem que começar a conhecer as dores que não são suas, e você tem que começar a conhecer um mundo que não é seu, então você tem que imergir nesse mundo, para você entender quais são essas dores e para você entender como as suas habilidades, como as ferramentas que você aprendeu na faculdade, elas podem ajudar outras pessoas que não passam pelos mesmos problemas que você. Então, eu acho que você tem que se inspirar, que começar a conversar com advogados, se você tem amigo advogado, começar a seguir site da OAB, começar a investigar tudo isso, fuçando mesmo, stalkeando. Eu diria que é isso que eu tenho feito também. Por exemplo, a Resolvi e o Amaral Advogados aqui que eu mostrei, esses são perfis e sites que eu entro todo dia para entender como eles estão funcionando. Eu também entro em perfis e sites de marketing digital, eu entro em perfis e sites que falam de fazer o seu próprio site. Então, seguir esse pessoal e se relacionar para que você consiga ter a sacada. E aí é óbvio, né? Eu acho que um profissional de TI sozinho não consegue fazer uma Lautec. Eu acho que também um advogado sozinho não consegue fazer uma Lautec, considerando que ambos só saibam coisas da sua área, só saibam ferramentas da sua área. É óbvio que vai chegar um momento que você vai ter que se juntar com o advogado para conseguir fazer isso, ou então fazer direito, ou então você está muito imerso dentro do ambiente do direito, dentro do mundo do direito para fazer isso. Ou o contrário, o advogado vai ter que ou fazer TI, ou fazer técnica em informática, ou qualquer outra coisa assim, ou tá muito imerso e fuçar muito para entender como é que faz isso. Eu respondi, professor?
Sim, respondeu. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente, para a professora? Bom, professor, acho que todos deram por satisfeito, né? Acho que nosso bate-papo foi bem legal. Deixa eu tentar fazer um comunicado para quem está presente na sala, gente. É o seguinte, principalmente quem é aluno da faculdade sabe que a gente tem esse hábito, né? Eu gostaria que vocês... Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho. Acho que você vai ter que encerrar seu compartilhamento, professora. Eu não estou compartilhando, não, professor. Ah, vocês estão vendo a minha tela agora? Então, né? Estamos vendo. Ok. Não, aqui ainda está um pouco na tela preta. Não, agora apareceu. Ok. Então, o pessoal que é da faculdade aí, não, minto, todos que estão presentes, né? Eu gostaria imensamente, né, que entrasse nesse link, o encurtador.com.br, barra M de Maria, N de nariz, P de pato, T de tatu e W de Wallace, Warley. E fizesse a avaliação-reação, né, com 5 cliques, vocês respondem essa pesquisa. E, ao mesmo tempo, né, deixa eu ver se todos já... Eu vou tirar essa tela aqui, tudo bem? Você pode mandar esse link depois lá no grupo, Gilberto? Isso, eu mando para vocês no grupo. Não está aparecendo para mim só dela, não, Gilberto. Eu tô mais incomodado, talvez, com quem não é da instituição, né? Porque aí não está em nenhum grupo nosso. Então, quem não está aí, ouça, encurtador.com.br, barra 5 letras, né? M de Maria, N de Nair, P de pato, T de tatu e W de Warley, tá? E aproveitando aí que como é que fala? A minha tela está compartilhada, né? Nesse momento, se o evento estivesse acontecendo na faculdade, né, presencial, eu estaria dando um belo abraço na professora Estela, né? Fora do contexto da pandemia, né? E entregando para ela pessoalmente esse certificado como um agradecimento, né, à participação do nosso evento. O certificado aqui é um certificado que consta que nessa data, né, ela contribuiu conosco no nosso evento, fazendo uma fala bem legal aí sobre esse assunto. Professora, agradeço muito novamente, né, pela boa vontade de estar contribuindo conosco, né, e dizendo ao mesmo tempo que a faculdade está de portas abertas para recebê-la a qualquer momento, para nos fazer uma visita, né, e quem sabe futuramente está compondo aí o nosso quadro de docentes, porque a nossa faculdade também tem um curso de Direito. Muito obrigada, professor, pelo convite. Gostaria de agradecer também a todo mundo que ficou até o final, que teve paciência em me ouvir, pedir desculpas pelas minhas falhas, e, se Deus quiser, professor, em breve a gente pode se encontrar para o senhor me entregar esse certificado e a gente dar um abraço. Com certeza. Eu só tenho uma pergunta, e aí eu vou aproveitar que eu estou no meio de pessoas que entendem de tecnologia. É uma curiosidade. Por que todo mundo que mexe com esse negócio de tecnologia usa esse bloco de notas e não usa o Word ou outra coisa? Sempre é isso. Ai, Jesus. E agora, hein? O bloco de notas, tipo, eu vou querer guardar uma informação rápida, né? E é tão rápido dar um Windows R, né, para abrir o executar. Você escreve, na hora que eu dou o Windows R, que aperto a letra N, já aparece o Notepad, né, que é o que eu preciso para fazer as anotações rápidas, né? Eu não sei, eu não saberia responder se existe porque eu não sabia que tinha esse atalho aí, não. Deve ser por isso, deve ser por conta dessa facilidade desse atalho. Porque tudo que eu vejo... Ô, Estela, é porque ele tem qualquer versão do Windows que você abrir, você não vai preocupar se é um Office tal, entendeu? Aí se você... Aí você manda no bloco e todo mundo consegue abrir. Isso aqui é mais praticidade mesmo, porque o bloco de notas, você clicou, ele abriu na hora. O Word, ele vai carregar. Aí você ainda tem que selecionar que você quer abrir uma página em branco. E se o computador não estiver legal, por o Office ser um programa mais pesado, ele acaba atrasando um pouco mais. Então, se você quer, em questão de otimização de tempo, guardar nem que seja um número de telefone, rapidinho, você vai lá, dar o comando, abre ele e pronto, acabou. Olha para você ver. É uma coisa que eu sempre observo, que, gente, mas por que esse povo usa esse bloco? Então é isso. Então tá, muito obrigado, viu, gente? Obrigada mesmo e desculpa qualquer coisa aí. Nós agradecemos.
Então tá bom, gente. Obrigado, né? Tenhamos um resto de noite aí maravilhoso. Abraço para todos vocês. Abraço novamente, professor. Abraço a todos. Um abraço.